Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, mais um domingo na presença do Senhor. Passamos o Natal, espero que tenham passado bem e agora rumo ao novo ano, em nome de Jesus. E nessa carta pastoral, que foi escrita em junho de 2001, nós vamos falar sobre jejum, uma prática muito comum entre os cristãos e também entre os não cristãos. É uma preocupação com a vida plena nos atos de misericórdia e nos atos de piedade, que faz parte do que nós somos, de quem nós somos. Ao lado das efetivas promoções de bem-estar social e também superação das estruturas de morte que querem imperar o nosso mundo, quando a gente pratica o jejum, a gente cultiva também a devoção particular e também comunitária, por que não, né? Quando a gente fala principalmente em atos de misericórdia. E isso aprimora cada vez mais a nossa espiritualidade e a nossa prática de fé, a nossa prática cristã de viver. Não basta apenas jejuar e orar e nem fazer boas obras. Precisamos frutificar em Cristo Jesus. Precisamos refletir, avaliar a nossa prática. E esses exercícios de piedade não podem ser usados de uma forma qualquer, de barganha, por exemplo, né? Só para receber bênção. Vou jejuar para ser abençoado. Não, ela deve ser parte da nossa vida espiritual diante de Deus. Deve fazer parte de nós, né? É um sacrifício agradável a Deus. A vida cristã é uma característica que nos difere de outras pessoas em qualquer tempo. Quando a gente fala que a gente é crente, que a gente é cristão, que a gente acredita em Deus, imediatamente as pessoas já veem a gente diferente. Já imaginam que a gente tem hábitos diferentes de qualquer outro ser humano, porque nós tentamos imitar a Jesus, fazer o que Jesus faria. Por isso, nós devemos ter uma vida agradável a Deus e às pessoas que a gente vive em nossa volta também, né? Por isso, quando a gente fala em atos de misericórdia, a gente fala em ajudar o outro, se preocupar com o outro, com o necessitado, é uma marca e nós metodistas temos isso. É como se fosse a nossa religião social, né? Por isso que nós também nos envolvemos muito com escolas, com hospitais. E a nossa prática de piedade, o nosso ato de piedade, as leituras devocionais da Bíblia, a disciplina de oração, de jejum, né? E participar dos sacramentos, do culto, dos momentos da igreja, da Santa Ceia, é muito importante. Também nos faz diferentes, né? Para que todo mundo possa ver em nós uma vida cristã de fato e de verdade. Muito bem. Wesley dizia que nós deveríamos ter um equilíbrio entre os atos de piedade e os atos de misericórdia, buscar ao Senhor e ajudar ao próximo, sempre equilibrados, né? Nem de mais um, nem de mais o outro, sempre no equilíbrio. E a prática do jejum, quando a gente começa a ver, essa carta pastoral escrita pelos bispos a todos nós, nos lembra que o jejum é uma forma muito antiga. Os egípcios já jejuavam há 3.000 anos antes de Cristo. E eles usavam o jejum, praticamente eles jejuavam por 3 dias para melhorar a saúde. Hoje a gente tem uma série de questões aí atuais, né? Principalmente quando a gente fala em regimes, existe o regime do jejum intermitente, assim por diante, que também é uma prática para tentar levar um pouco mais de saúde às pessoas. Muito bem. Essa forma de jejuar nos aproxima de Deus. E várias outras religiões também fizeram essa prática. Então, toda vez que vai se oferecer um sacrifício a deuses, falar com deuses, receber força e poder de deuses, você tem essa prática colocada, né? E na Índia tem muito isso, xamãs usam isso, no candomblé usa isso.
né? No espiritismo também a gente usa isso, porque é uma forma da pessoa estar em conexão com o seu ser superior, né? Com as entidades que eles chamam assim. Os médicos também utilizam essa forma de jejum para uma forma de tratamento, em alguns casos, para algumas situações. Vamos para a Bíblia agora. Antigo Testamento. Não é só judeus, tá? A gente vai ver isso, que não são só judeus que praticam o jejum. E jejuar é abster-se de pão e da água, da comida e da bebida. E essa prática tem disposição de permitir um estado emocional e uma introspecção e um grande grau de concentração. A gente se concentra naquilo que a gente vai pedir, naquilo que a gente vai falar, com quem a gente está falando, tá? Então a nossa emoção, bem no íntimo, ela vai estar bem mais concentrada, focada naquilo que a gente quer. Levítico a gente vê isso, Números a gente vê isso. E o jejum, ele é um afligir da alma, né? É como uma preparação ritual, exigindo que a gente se abstenha de algum prazer, principalmente da comida. É um sofrimento expiatório e jejuar nos prepara para conversar com Deus. Então você pode ler Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, Neemias 9, de 1 a 3. Deus, e a impressão que a gente tem quando a gente lê esses textos, Deus só se manifestaria quando de verdade houvesse uma purificação das pessoas, dos seus filhos, das suas filhas, dos líderes, dos profetas. E que este momento de purificação estivesse longe das atividades diárias. Então era separado para orar, desligado de tudo, né? Até das suas necessidades básicas, a comida e a bebida, para poder receber de Deus. E era uma forma de sacrifício. Davi jejua, Acabe jejua, e aí a gente vai perceber que nem Davi nem Acabe receberam na hora que eles queriam. Davi, por exemplo, jejuou por causa de um filho, e no final das contas o filho morreu, mas Deus sabe o que ele queria mostrar para Davi. Da mesma forma, Acabe. Ele jejua a respeito daquela vinha de Nabote, e no final ele vê só metade. Só depois que ele morre é que de verdade a justiça de Deus é feita. E os salmos mostram muito disso, de prática de jejum, né? Proteção. Senhor cuida, Senhor protege, Senhor nos enche, nos preenche. E aí a gente vai perceber que também, quando a gente continua lendo o Antigo Testamento, os ritos são feitos em conjunto. O jejum é feito em conjunto. Mas o jejum está sempre ligado à oração, tá? Então a gente percebe que no Antigo Testamento eles jejuavam de manhã até a tarde. Às vezes de noite e de dia. Em Esther 4, versículo 16, ela convida todo o povo para orar com ela durante 3 dias. E 3 dias é um limite máximo que o ser humano aguentaria ficar sem comer e sem beber água, tá? Com o tempo, a gente vai percebendo que isso deixa de ser uma forma de humilhar-se diante de Deus. Ela se torna simplesmente uma obrigação. Então, até mesmo os sacerdotes, eles praticam o jejum como uma obrigação. E aí acaba sendo hipócrita e vazio, né? Não é sincero. Isaías critica muito essa prática. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Jesus vai confirmar esse jejum do Antigo Testamento. Deus estava presente, ele era Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então, você vai ler pouca gente jejuando. Quem jejua mais é o próprio Senhor, né? E depois, quando Jesus acaba morrendo, não está mais com o povo, e de repente a gente sabe que ele ressuscita, mas ele não está mais presente, aí volta-se a uma prática, né? Porque é necessário essa aproximação de Deus, é necessário ser fortalecido na fé diante do Senhor. E aí Jesus lembra muito isso lá em Mateus 6, né? Dos versículos 16 a 18. Ele nos lembra, não tem que ter ostentação, tem que bater no peito, tem que falar. Lava o teu rosto, faz uma cara bonita, fica no seu dia normal, para que ninguém
fique, não. A glória do Senhor, o jejum é para o Senhor e quem vai dar a resposta é o Senhor. Portanto, Ele vai abençoar este momento de jejum. Só Ele. Ninguém precisa ficar compadecido porque você está jejuando. É uma opção sua. Muito bem. Quando a gente fala em jejum também no Novo Testamento, Jesus diz que uma casta de demônios só sai através de jejum e oração, né? Para derrotar esses demônios. Em Atos, a gente também vê como uma forma de perceber a vontade de Deus. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer mostrar alguma coisa, alguns dos apóstolos e dos homens fazem o jejum. E também o jejum está vinculado à oração. Paulo jejua, e aí a gente percebe que ele jejua, e porque ele era judeu, e ele jejua para acabar com os cristãos, né? E é interessante que Cristo é que mexe com ele, né? Que acaba com ele, de certa forma, e mostra novas práticas na vida dele. Jejum é uma declaração de humildade diante de Deus, porque é um momento de intimidade com Deus. E as formas de jejum que a gente percebe na Bíblia, elas podem ser total, não comer nada, não beber água. Pode ser não comer nada, mas beber água. Pode ser das 6 da manhã às 6 da tarde. Pode ser meio período, pode ser 3 dias, que é o mais recomendado, porque depois a gente, os bispos mesmo falam para a gente tomar cuidado, principalmente quem faz tratamento médico e tudo mais. No Ramadã eles fazem muito disso, né? Das 6 da manhã até as 6 da tarde e à noite alguns alimentos leves. E Wesley jejua. E ele falava muito isso. Ele jejuava de quarta-feira e sexta-feira. E o jejum dele ia da manhã até as 3 horas da tarde. E eles bebiam água durante esse tempo. Então não era só Wesley, era Wesley e mais alguns irmãos que acompanhavam. E ele diz assim: jejuamos, rogando a Deus que nos desse sabedoria e força para guardar aquilo que prometemos a Deus. E eles cumprem isso e eles fazem isso desde Oxford, né? Lá no Clube Santo, para mostrar mesmo uma disciplina espiritual. E aí a gente percebe que quem determina o jejum é você. Você que é o jejuador, você se coloca na presença do Senhor, o que você quer colocar diante do Senhor? Você quer receber o quê? Precisa de que resposta? Qual é o motivo do seu jejum? Então que você e a sua necessidade organize. Preciso fazer tanto tempo, não consigo, Deus, eu não posso, eu vou fazer neste momento, mas que seja um jejum verdadeiro diante de Deus. É isso que os bispos nos orientam, né? Que seja de fato e de verdade, você e o Senhor. Que você faça um jejum de meia hora na presença do Senhor. Que você faça um jejum de 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Orando, buscando, e como eu já orientei algumas vezes, canta um hino, canta, vai louvando, vai glorificando o nome do Senhor, faz uma lista, leia o nome de todos, coloque todos os motivos diante do Senhor e não esquece. Entrega o seu jejum. Começou? Senhor, estou neste momento fazendo meu jejum diante de ti. E acabou? Senhor, estou entregando meu jejum diante de ti, porque eu sei que o Senhor é Deus e vai se manifestar neste meu pedido, nesta minha necessidade, tá? A gente tem aqui jejuns intercessórios, aquele que a gente ora em favor de outras pessoas, de preparação, de comunhão, de busca de poder, de uma vida santa, santidade, né? E como a gente pede para que as pessoas tomem cuidado, os bispos também pedem. O tempo pode ser um pouco menor, mas que haja a sinceridade diante do Senhor. O Pai que te vê em secreto, ele te recompensará e ele te abençoará. Jejum é uma autonegação. Eu não domino eu. Eu quero ser dominado pelo Senhor, entendeu? Eu não. Autonegação. E jejum tem que ter oração, muita oração. Jejum é espiritual, é fé, é perseverança, é humildade, é a consciência de que Deus vai agir de fato. É uma concentração, é uma determinação, fé, é o domínio e presença do Espírito Santo de Deus, é fervor. Jejum é um meio,
é uma ferramenta, porque quem faz é Deus. Isso é bom a gente aprender, a gente guardar e a gente não esquecer dentro do nosso coração, da nossa mente. Vai jejuar? Que você faça. Na sua prática, escolha dias da semana, escolha momentos da semana, escolha momentos para você se colocar na presença do Senhor. E que seja um momento de enriquecimento espiritual, para você crescer, para você amadurecer, para você de verdade sentir a ação e a presença do Espírito Santo na sua vida. É uma recomendação dos bispos, é uma recomendação nossa, e você se coloque ao dispor do Senhor para estar sempre na sua presença. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um ano novo de muita paz. E domingo que vem a gente está de volta, tá bom? Continuando a ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém? A graça e a paz sobre a sua vida.